Do caso Bruno agora, vamos falar da primeira parte do julgamento, que foi o julgamento aí do Macarrão e também da Fernanda, né? Terminou oficialmente, mas nos bastidores, bicho, com as articulações da defesa de Bruno, Daiane e Bola, o julgamento continua. Olha só, veja o resumo da semana, o que aconteceu na semana passada, na reportagem da Wanda Sampaio. Veja só, enche a tela. Madrugada de expectativa em frente ao Fórum de Contagem. Foram 3 horas de espera entre a decisão dos jurados e o anúncio da sentença pela juíza Marixa Rodrigues. A pena de Macarrão começou em 20 anos, mas foi atenuada pela confissão do réu. Prestigio a sua confissão em plenário para reduzir a pena aplicada para o mínimo legal, ficando, pois, concretizada em 12 anos de reclusão. Macarrão chorou ao ouvir a sentença. Ele saiu do tribunal direto para a penitenciária. Além dos 12 anos de prisão pela participação na morte de Elisa Samúdio, Macarrão foi condenado a 3 anos em regime aberto pelos crimes de sequestro e cárcere privado. Ele foi inocentado da acusação de ocultação de cadáver. Fernanda Castro, ex-namorada do goleiro, foi condenada a 5 anos de prisão por sequestro e cárcere privado de Elisa e do bebê, mas cumprirá a pena em liberdade. A mãe de Elisa Samúdio saiu do fórum decepcionada. Eu não tenho os restos mortais da minha filha ainda, o que eu mais desejo. A pena era que a senhora esperava? Não, eu esperava mais. Em breve, Macarrão poderá sair da prisão. Ele terá que cumprir 4 anos e 9 meses em regime fechado. Como já está preso há quase 2 anos e meio, isso significa que no início de 2015 poderá cumprir o restante da pena em regime semiaberto. A defesa do Luiz Henrique se dá por satisfeita com o trabalho que foi realizado, um trabalho pesado nesses dias de julgamento. O que nós podemos dizer é que esse resultado já era por nós esperado. Nós iremos recorrer porque entendemos que existem vários motivos. Foram 5 dias de julgamento marcados por manobras dos defensores. Logo no primeiro dia, os advogados do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, abandonaram o tribunal do júri. A juíza determinou que em 10 dias o réu apresentasse o nome de novos defensores, que podem ser os mesmos que fizeram a manobra e conseguiram desmembrar o júri. O Coelho correu foi com medo, viu? Correu com medo, porque sabia se ficasse aí hoje, juntasse os 3 uma vez, era bomba, viu? O ex-jogador Bruno dispensou o advogado Rui Pimenta e pediu que o julgamento dele fosse adiado para contratar outro defensor. A juíza alegou que ele ainda tinha outro advogado, Francisco Simim. Bruno disse que não queria prejudicar a ex-mulher Daiane, porque Simim também é o defensor dela. A juíza impediu a manobra ao desmembrar o julgamento de Daiane. Bruno apresentou outro advogado, Tiago Lenoir. Nós vamos utilizar fundamentos éticos, fundamentos pautados na prova do processo, respeitando tudo que foi arguído pela acusação, pelo Ministério Público, pelos policiais e trabalhar nas provas do processo. Dias antes, Tiago Lenoir havia apostado pelo Twitter uma caixa de cerveja de que Bruno seria condenado a 38 anos de prisão. Na quarta-feira, Francisco Simim, advogado de Bruno, passa o caso para outro defensor, Lúcio Adolfo, que pede o adiamento do júri para que possa ler as 16 mil páginas do processo. A juíza Marixa Rodrigues marca o júri de Bruno para março do ano que vem. Eu agora passo a me dedicar sobre esse fato e vou preparar para uma defesa que eu espero vá de encontro com a necessidade do processo. Na quinta-feira, Macarrão decide prestar depoimento e afirma que foi envolvido no caso por Bruno. Ele conta que o ex-goleiro do Flamengo mandou que ele deixasse Elisa na região da Pampulha, em Belo Horizonte, onde ela teria entrado num carro. Elisa pergunta: eu vou apanhar mais? Eu estou cansada de apanhar. E o Bola disse para ela, na presença do Sérgio que levava o bebê nos braços, do Jorge do Macarrão: não, você não vai mais apanhar, agora você vai morrer. O Bola dá uma gravata na Elisa, enquanto o Macarrão chuta as pernas dela. E por que Macarrão chutava as pernas de Elisa naquele momento? Para desequilibrá-la. E ao desequilibrá-la, viabilizar que a morte dela se produzisse com maior rapidez, Jorge fez um relato e como Elisa morreu. O julgamento entra na fase final na sexta-feira, com debate entre a defesa e a acusação.
O promotor apresenta provas técnicas para comprovar o envolvimento dos réus. Ligações telefônicas, rastreamento do GPS do carro de Bruno e laudos que mostram que o sangue encontrado no veículo é de Elisa. Já a defesa usa argumentos mais emotivos para convencer os jurados. Agora, as atenções se voltam para o julgamento dos outros réus, marcado para 4 de março do ano que vem. O ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, é acusado de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Daiane, ex-mulher de Bruno, responde por sequestro e cárcere privado do bebê de Elisa. Já o ex-goleiro Bruno Fernandes é acusado de homicídio triplamente qualificado, sequestro, cárcere privado e ocultação de cadáver. Estou certo que com relação ao Bruno, tal como o Bola, será reconhecida a autoria, além naturalmente da materialidade, que hoje já foi reconhecida.